Amém. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Graça e paz em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Louvado seja o nome do Senhor. Como já estão vendo aqui, por favor, abram João, capítulo 5. Evangelho segundo João, capítulo 5. Nós estaremos lendo a partir do versículo 19, né? Iremos partir do versículo 19 até o final do capítulo 5, que é o versículo 47. Mas antes da gente entrar no texto propriamente dito, eu queria falar algumas coisas aqui. E eu queria começar dizendo que, infelizmente, nós temos vivido um período chamado da igreja evangélica, de modo geral, onde a igreja evangélica, ela sofre várias e várias crises. Várias. Não é só uma, são várias. Nós chegamos ao cúmulo de que pessoas que se dizem cristãs nem sabem o que é fé. Elas acreditam que fé é você pensar muito numa coisa, ainda cruza os dedos, né? E pensar, amanhã vai acontecer. E acha que isso é fé. Estamos vivendo verdadeiras crises no meio evangélico. E uma dessas crises do meio evangélico é, infelizmente, não saber, escute isso, não saber qual é a missão de Jesus. E isso é grave e isso é sério. E quando eu estou dizendo que essas pessoas não sabem qual é a missão de Jesus, eu não estou dizendo que elas nunca ouviram falar, não é isso que eu estou dizendo. Obviamente elas já ouviram falar sobre isso. O que eu estou dizendo é que elas não entenderam qual é a missão de Jesus. O que eu estou dizendo é que elas sequer sabem compreender a missão de Jesus e como isso afeta, é aplicado em suas vidas. E quando alguém não sabe qual é a missão de Jesus, essas pessoas, elas ficam vulneráveis. Vulneráveis a, por exemplo, ataques de charlatões. Elas ficam vulneráveis a falsos profetas. Elas ficam vulneráveis a falsos pastores. Que, por sua vez, eles aproveitam dessa vulnerabilidade, dessa falta de compreensão sobre a missão de Jesus e usam essas pessoas principalmente para ganhar dinheiro. Porque, pasmem, essas pessoas não sabem qual é a missão de Jesus. E é sobre isso que eu gostaria que nós meditássemos, refletíssemos nessa noite e tirássemos lições para as nossas vidas. Para que nem eu e nem você fiquemos vulneráveis a esses ataques. Amém? Vamos ler. Versículo 19. Eu só quero ler o versículo 19 e o 20, tá? E aí, à medida que a gente for avançando, a gente vai vendo os outros textos. Então, versículo 19 e 20. E disse Jesus: em verdade vos digo que o filho não pode fazer por si mesmo, senão o que vir do Pai. O que viu o Pai fazer. Porque tudo quanto ele faz, o filho também faz. Porque o Pai ama o filho e mostra-lhe tudo o que ele mesmo faz, e lhe mostrará obras maiores que estas, para que vos admireis. Vamos orar.
Amado e bendito Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aqui, ó Deus, eis a tua palavra, que nós queremos, ó Deus, explorar, que nós queremos, Senhor, expor todo o ensinamento da tua palavra. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor prepare o nosso coração, através da iluminação do teu Santo Espírito. Espírito esse, santo e bendito, que se faz presente aqui neste lugar. O teu Espírito Santo tem nos conduzido durante todo esse culto. E nós pedimos ao Senhor que ainda nesse momento, ainda na pregação da tua palavra, mais ainda na pregação da tua palavra, que o teu Espírito nos conduza, nos ilumine, nos ensine, nos faça compreender a palavra do Senhor. E que o nosso coração esteja preparado pelo próprio Espírito do Senhor para recebermos essa palavra. Em Jesus, no nome dele, nós oramos, te bendizemos e agradecemos. Hoje e para sempre. Amém, Senhor. Glória a Deus. Todo o contexto de tudo que nós iremos ver aqui está dentro do que a gente viu na semana passada. E o que foi que a gente viu na semana passada? Sobre o quê? Quem estava aqui na semana passada, levanta a mão. Sobre o que nós vimos na semana passada. Sobre o quê? Todo mundo sabe que a gente está seguindo uma sequência, não sabe? Se você quer saber o que foi na semana passada, o que você vai fazer? Olhar o texto anterior a esse. É só olhar. E na semana passada, o que nós vimos foi a cura do paralítico no tanque de Betesda. E tudo o que aconteceu após essa cura é que os judeus estavam reclamando, porque quando Jesus curou o paralítico, ele mandou ele fazer uma coisa. O que foi? Carregar o leito e levar para casa. Só que dia era? Era um sábado. E aí os judeus disseram, tu não pode carregar isso aí não. É sábado. Tá ficando doido? E aí, eles estavam com raiva, porque na cabeça deles, o principal culpado por ter quebrado o sábado era Jesus. Porque afinal de contas, apesar do paralítico ter carregado o leito, quem mandou? Jesus. Então eles estavam indignados com Jesus. Eles estavam furiosos com Jesus, porque na cabeça deles, Jesus havia mandado o paralítico quebrar o quê? A lei do sábado. E aí, quando a gente pensa dessa forma, nós estamos percebendo uma coisa muito importante para tudo que a gente vai ver hoje. Que os judeus estavam equivocados no que diz respeito à missão do Messias. Porque na cabeça de todo bom judeu, o Messias ia vir para quê? Para restaurar o reino de Israel, né? O reinado davídico, e seria ele mesmo o próprio rei. A grande questão é o seguinte: eles estavam certos? Sim. Jesus havia vindo restaurar o reino. Ele iria ser o rei. Mas aonde estava o erro deles? Porque eles achavam que esse reino e esse rei era terreno. Quando na verdade o próprio Jesus, e a gente vê isso no final do Evangelho de Mateus, ele dizia o quê? O meu reino não é desse mundo. Então os fariseus, os escribas, o judeu de modo geral, ele estava certo. O Messias vem restaurar o reino e ele mesmo será o rei. Mas estavam errados quanto aonde esse reino seria. Fazendo com que assim eles estivessem equivocados com relação à missão do Messias. O engraçado de tudo isso é que muitas vezes, e aí nesse sentido eu estou colocando de modo geral, tá?
no meio evangélico, onde eu comecei dizendo que está em crise. O engraçado é que o meio evangélico cai no mesmo erro. Que erro? Os judeus achavam que a missão do Messias era uma missão terrena. Os evangélicos, muitas vezes, de modo geral, acham que Jesus veio para resolver todos os problemas terrenos que a gente tiver. Da mesma maneira. E aí Jesus está aqui explicando a sua missão. Por que que ele veio? E como é que era possível vislumbrar, visualizar, perceber qual era a missão dele vindo na terra? É isso que ele está tratando aqui agora, até o final, até o versículo 47. Qual é a missão de Jesus? Como é possível perceber essa missão? Porque uma coisa que é interessante, o Evangelho de João, ele faz duas coisas muito importantes. A primeira é demonstrar quem é Jesus no sentido de divindade. Ele vai mostrar Jesus várias e várias vezes como Deus. E a outra coisa que o Evangelho de João vai fazer o tempo todo é mostrar qual a missão de Jesus. E essa aqui é uma dessas vezes onde o Evangelho de João vai mostrar a missão de Jesus. E aí, ele começa dizendo o seguinte, e aí, assim, só para a gente ter uma ideia, para ficar melhor entendido, eu vou mostrar para vocês, aliás, Jesus vai dizer aqui, eu vou mostrar, que ele está dizendo que essa missão dele, que está sendo mal compreendida pelos judeus, é possível ser vista em três situações. Na comunhão dele com o Pai, e o que isso implica. No fato dele vir trazer salvação e juízo, porque ele veio trazer essas duas coisas, salvação e juízo. E a missão dele também pode ser percebida através da Escritura. Amém? Então, ele veio, e essa missão dele pode ser percebida na comunhão dele com o Pai, no fato dele ter anunciado a palavra, e essa palavra trouxe salvação e juízo, e a Escritura mesmo fala a respeito dele. Amém? Então vamos lá. Primeiro ponto. A comunhão do Pai com o Filho e suas implicações. E aqui a gente já pode ver, nos dois primeiros versículos que a gente leu, né, o versículo 19 e o 20, Jesus mostrando que ele tem comunhão com o Pai. Não é verdade? Vamos ler de novo, ó. E disse Jesus, em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer por si mesmo, senão o que vir o Pai fazer. Porque tudo quanto ele faz, o Filho também faz. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que ele mesmo faz. E lhe mostrará obras maiores que essa, para que vos admireis. Então, Jesus está dizendo que ele e o Pai têm uma comunhão. Ele não faz nada que ele não vê o Pai fazer. Tudo que ele faz porque viu o Pai fazendo. Toda a obra de Jesus é feita baseado naquilo que o Pai fez. Há uma comunhão entre eles. E essa comunhão entre eles gera três coisas. Ou precisa gerar três coisas. A primeira coisa que vai mostrar que gera dessa comunhão está aí no versículo 21. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e concede-lhe vida, assim também o Filho concede vida a quem ele quer. A missão de Jesus pode ser vista na comunhão dele com o Pai. E essa comunhão dele com o Pai gera vida. Do jeito que o Pai ressuscita quem ele quer, o Filho ressuscita ou dá vida a quem ele quer. Em outras palavras, meu irmão, não pode haver vida sem Jesus.
Não há vida sem Jesus. A missão de Jesus, que é percebida na comunhão dele com o Pai, é dar vida, é trazer a vida. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, vai dizer no capítulo 1, versículo 1, no capítulo 2, versículo 1, que ele nos deu vida. Estando mortos em nossos delitos e pecados, a missão de Jesus é nos dar vida. Por quê? Porque assim como o Pai ressuscita pessoas dos mortos, o Filho também dá vida. E ele faz isso por quê? Porque eles têm comunhão. E tudo que o Filho faz, faz porque viu o Pai fazer. Não há vida fora de Jesus, meu irmão. Todo mundo aqui deve ter assistido, acho que pelo menos a maioria, né? Sei que alguns nem gostam disso, mas eu acredito que muitos aqui devam ter assistido The Walking Dead, né? Sim ou não? E o que desgrama é The Walking Dead, né? The Walking Dead nada mais é do que uma série de zumbi. Mas o que tem a ver, né, uma série de zumbi com o que eu estou falando aqui? É porque era a gente, irmão. Nós éramos corpos sem vida antes de Jesus. Porque só há vida em Jesus. Não há vida fora dele. É por isso que uma vez, eu acho que eu já falei aqui, não sei se você vai lembrar, né? Mas eu já fiz essa pergunta, lá vem ele com as perguntas, né? A vida de Jesus é melhor? Sim ou não? A vida em Jesus é melhor, irmãos? É óbvio que não. Como assim, irmão? Você está maluco? Não. É porque não existe vida sem Jesus. Quando eu digo que a vida em Jesus é melhor, é como se eu tivesse dizendo assim, não, eu já tinha vida, mas em Cristo é melhor. Só que sem Cristo eu não tinha vida. Você está entendendo? Não há vida sem Ele. Então a vida em Jesus não é melhor. A vida em Jesus é vida. Porque sem Cristo nem vida tem. Então não pode ser uma vida melhor. É vida. Porque sem Jesus não há vida. Desculpa. Mas é a realidade. Não há vida sem Jesus. Jesus não é uma vida melhor. Jesus é a vida. Amém? A segunda coisa que vem da comunhão de Jesus com o Pai, a primeira é vida. Sem Jesus não há vida. A segunda é o poder. E aqui há uma coisa que a maioria dos evangélicos hoje estão absolutamente errados sobre Jesus. Vamos ler o versículo 22. Porque o Pai não julga ninguém, mas entregou ao Filho todo o quê? O julgamento. Muitas pessoas evangélicas acham que Jesus não irá julgar. O que é um equívoco. Jesus, aqui no Evangelho de João, no capítulo 12, versículo 48, ele vai dizer o seguinte: a palavra que eu tenho pregado, essa julgará no último dia. Jesus trouxe a vida. Ele dá a vida. Mas através dele, da palavra que ele prega, também virá o julgamento. Porque caso contrário, sem a palavra de Jesus, sem essa palavra sendo crida, e a gente vai ver daqui a pouco, ele falar exatamente isso. Não pode haver salvação, não pode haver vida. E se não há vida, meu irmão, há o quê? Morte. Se não há salvação, há o quê? Condenação. Então é algo muito simples.
A palavra de Jesus, que ele pregou, que ele ensinou, tudo aquilo que ele anunciou, as suas obras, tudo que ele fez, depõe contra todos aqueles que não vierem a crer. Se a gente crê, estamos livres da condenação. Mas quem não crê, como a própria palavra diz, já está condenado. É isso que Jesus está dizendo. Qual é a missão dele? É salvar. Mas quem não crê, será julgado para condenação. Por quê? Porque a comunhão dele com o Pai deu a Jesus toda a autoridade para julgar. A comunhão traz vida, essa é a missão dele. A comunhão com o Pai deu a ele o poder de dar vida e deu a ele o poder de julgar. E todos que não creem serão julgados para condenação. Mas tem uma terceira coisa. Versículo 23. Para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honrar o Filho, não honra o Pai que o enviou. Meus irmãos, toda a nossa adoração é no nome de Jesus. Porque sem Jesus não há adoração. Eu lembro uma vez que a gente estava conversando entre aspas, né? Com os TJ. Porque os TJ não creem que Jesus é Deus. E segundo eles, não adoram a Deus. Aliás, não adoram a Jesus, perdão. Mas se eles não adoram a Jesus, então eles não estão adorando. Por quê? Porque se não honra o Pai, aliás, não honra o Filho, não honra o Pai. Só há adoração a Deus através de Jesus. Ele exige essa adoração. Porque faz parte da obra dele. Preste atenção. Ele veio para cumprir a obra do Pai, porque eles têm comunhão. Cumprir a obra do Pai é dar vida. Cumprir a obra do Pai é julgar. E quanto àqueles que recebem a vida, eles recebem a vida para um propósito. E qual é o propósito? Adorar a Deus. E se aqueles que receberam a vida não adoram, eles não estão cumprindo o propósito para o qual eles foram salvos. Então, se eu não honro o meu Salvador, eu não estarei honrando aquele que o enviou para me salvar. Vocês estão entendendo isso? Quem honra o Filho, honra o Pai. Porque o Filho veio fazer a obra do Pai. Só há adoração a Deus por intermédio de Jesus. E se nós não honramos a Jesus, nós não honramos a Deus. E aí deixa eu dizer uma coisa para você. É por isso que quando alguém diz assim, olha, mas eu não estou vindo para a igreja, né? Mas eu não deixei Jesus. Mas me diga como é que você não vem para a igreja e continua honrando Jesus? Se a palavra de Jesus nos manda congregar. Nós honramos a Jesus por intermédio da igreja que somos nós. E se como igreja eu não honro a Jesus, eu não honro o Pai que o enviou. Toda adoração é por meio de Jesus. E a igreja é o seu corpo. Amém? Mas aí, lembrando,
A missão de Jesus, através da sua comunhão com o Pai, pode ser vista através da comunhão com o Pai, pode ser percebida através da comunhão com o Pai. Por quê? Porque Ele dá vida, Ele julga e Ele exige adoração. Mas também pode ser vista essa missão de Jesus no fato de que Ele veio salvar, mas também veio exercer juízo. E a gente meio que já falou sobre isso um pouquinho, mas vamos acompanhar aqui, versículo 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não vai a julgamento, mas já passou da morte para a vida. Ele teve o quê? Salvação. Salvação o quê? Salvação eterna. Já passou da morte para a vida. Isso tem uma implicação muito importante, porque às vezes a gente nem percebe isso e vive como se isso não fosse verdade. Vocês já estão salvos? Vou perguntar de novo. Espero que tenha mais convicção dessa vez. Está todo mundo com medo, né? Tenham medo não. Vocês já estão salvos? Sim. Quem crê em Jesus já passou da morte. Vocês só não estão salvos se vocês não creem em Jesus. Vocês creem não em Jesus? Então vocês já passaram da morte para a vida. Vocês já estão desfrutando do início da vida eterna. A vida eterna não começa quando a gente morrer, ela já começou. Até porque a morte já não nos abala mais. A morte vai ser a garantia de que uma vez por todas a gente tem a vida. Mas a gente já recebeu essa salvação em Cristo Jesus. Quando? Quando? Quando vocês creram, quando eu criei, quando nós cremos. Leia o versículo de novo. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não vai a julgamento, mas já passou da morte para a vida. 25. Em verdade vos digo, que virá a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem, viverão. É interessante que João gosta muito de usar essa frase, né? E, aliás, Jesus usa muito essa frase, né? E João registrou. Qual é a frase? Vem a hora, e já chegou. Quando foi que ele disse isso antes? Vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E agora ele está dizendo, vem a hora e já chegou, que os mortos ouvirão a palavra do Filho e viverão. Quem eram os mortos? Nós! Nós! Que estávamos mortos nos nossos delitos, mas ouvimos a voz do Filho e recebemos dele a vida. E não uma vida qualquer, meu irmão, uma vida eterna, garantida por Ele, na cruz e na sua ressurreição. Tenha certeza, meu irmão, da sua salvação. Cristo já te salvou. Viva como salvo. Não viva como alguém que ainda está buscando essa salvação. Se for por você, você nunca vai alcançar. Ele já te salvou. E, portanto, viva como alguém que foi salvo. Como é que eu vivo como alguém que foi salvo? Em santidade. Alguém que já foi salvo, né, não quer mais viver na lama do pecado. Você já se sujou de lama? Que trava a língua, né? Você já se sujou de lama? Sim ou não? Não? Depois que você estava sujo de lama, você tomou um banho? Aí você quis se sujar de novo, não foi?
Não. Então, por que é que a gente é lavado no sangue do Cordeiro, ficamos limpos dos nossos pecados e queremos se sujar no pecado de novo? A gente tem que viver como quem tomou um banho, quem está limpo. Porque estamos, fomos, e devemos fazer de tudo para continuar limpo. É engraçado, né, que a gente costuma entender isso quando se trata do nosso corpo físico, né? A gente acaba de tomar um banho, aí alguém diz assim, vamos fazer isso aqui. Não, eu acabei de tomar banho, não quero me sujar. Não é não? A gente deveria pensar isso em relação ao pecado. Jesus me lavou, eu não quero mais me sujar. Ele nos deu vida. E nós precisamos viver como vivos e não como mortos. Vamos continuar lendo aqui. Versículo 26. Porque do 26 ao 29, o 24 e o 25 ele falou sobre salvação. Agora ele vai falar sobre a condenação. Versículo 26. Assim como o Pai tem vida em si mesmo, assim também concedeu o Filho ter vida em si mesmo. E deu autoridade para julgar, pois ele é o Filho do homem. 28. Não vos admireis disso, porque virá a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz e sairão. Aí aqui ele está falando de quê agora? Ele está falando de quê? Do fim dos tempos, não é isso? Que onde os sepulcros serão abertos e aqueles que morreram ressuscitarão. Versículo 29. O que estiverem feito bem, ressuscitarão da vida. O que tiverem feito bem aqui, que bem é esse que ele está falando? Lê de novo o versículo 24. Quem ouve a minha palavra e crê. O que é o bem aqui? Sabe por que é crer? Porque o crer não é meramente acreditar. Crer é obedecer a palavra do nosso Senhor Jesus. E ao obedecer a palavra do nosso Senhor Jesus, a gente vai fazer o quê? O bem. Então, aqueles que estiverem feito o bem, e o que é o bem? Crer. E crer é obedecer, é seguir a Jesus, é seguir o Mestre. Esses que tiverem feito o bem, ressuscitarão para quê? Para a vida. E os que tiverem feito o mal, o que seria o mal? Não crer. Porque se não crer, não obedece. Só obedece quem crê. Quem não crê, não obedece. E quem tiver feito o mal, ressuscita para a condenação, para juízo. Então, qual é a missão de Jesus? É trazer salvação para quem crê e juízo para quem não crê. Jesus está explicando sua missão. E tudo isso por intermédio da comunhão que ele tem com o Pai. A comunhão com o Pai o enviou. A comunhão com o Pai fez com que ele fizesse a obra do Pai, a obra que ele vê o Pai fazer. Que obra é essa? Da vida, ressuscitar e exigir ser adorado. A obra do Pai que o enviou é que ele viesse para salvar e condenar. Salvar os que creem e condenar os que não creem. E os que não creem serão condenados pela palavra
que Jesus pregou. Você está entendendo isso, meu irmão? Essa é a missão de Jesus. A missão de Jesus é essa. E aí, por fim, ele vai falar algo muito importante. Eles não conseguiram entender a missão do Messias, e Jesus está explicando isso aqui. Qual é a missão do Messias? Que é ele é o Messias, a missão dele. A missão dele é fazer a vontade do Pai. A vontade do Pai era que ele viesse para cá, dar vida, julgar, exigir através dele essa adoração, trazer salvação para os que creem, trazer condenação para os que creem, para os que não creem. E aí, como é que eles poderiam, por exemplo, perceber isso, que a missão era essa? Pelas Escrituras, pelo testemunho das Escrituras. E olha o que Jesus vai falar, porque ele vai dizer aqui, porque João Batista, ele testemunhou de Jesus, você lembra? Eu vos batizo com água, após mim vai vir alguém que vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo, com o Espírito Santo para salvação, com fogo para condenação. E aí Jesus vai citar que João Batista, ele deu testemunho de Jesus. Mas o testemunho de João Batista não é suficiente. Aí ele vai dizer o seguinte, versículo 30, vamos lá. Eu não posso fazer coisa alguma por mim mesmo. Conforme ouço, assim julgo. E o meu julgamento é justo, porque não procuro a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E quem enviou ele foi o Pai. Se dou testemunho de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Quem dá testemunho de mim é outro. E sei que o testemunho dele, e sei que o testemunho que ele dá é verdadeiro. Vós enviastes mensageiros a João, e ele testemunhou da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isso para que sejam salvos. Né? Ele está dizendo, olha, eu não precisaria do testemunho de João Batista, porque eu sei de onde eu vim. Quem me enviou foi meu Pai. Mas vocês são testemunhas do testemunho que ele deu. E eu estou dizendo isso para que vocês sejam salvos mediante o testemunho dele. Versículo 35. Ele era candeia que ardia e iluminava, e quisestes alegrar-vos por um pouco de tempo com a luz, com a luz dele. Mas o testemunho que eu tenho é maior do que o de João, porque as obras que o meu Pai me concedeu realizar, essas mesmas obras que realizo, dão testemunho de que o meu Pai me enviou. Então, olha só, como é que o judeu entendia que um testemunho era verdadeiro? Por intermédio de apresentar 2 ou 3 testemunhas. Então Jesus está dizendo, João é uma testemunha. Muito embora eu não recebo testemunho de homens, ele está dizendo. Porém, tem um segundo testemunho. Quais são? As obras que eu realizo. Essas obras são testemunho que o Pai me enviou. João deu testemunho. As obras que eu realizo dão testemunho. Qual é o terceiro? As Escrituras. Veja aí. Versículo 37. O Pai que me enviou, Ele mesmo tem dado testemunho de mim. Nunca ouvistes a sua voz, nem vistes a sua forma. A sua palavra não permanece em vós, porque não creram naquele que Ele enviou. Vocês examinam as Escrituras, porque vocês julgam ter nela a vida eterna, e são elas
que dão testemunho de mim. Mas não quereis vir a mim para terdes vida. A Escritura falava e fala sobre Jesus. A Escritura dava e dá testemunho de Jesus. Mas eles não conseguiam ver. E por que não? Porque eles não criam na Escritura. A Escritura não estava neles. E por causa disso, eles não vinham para Jesus. E se eles não viessem para Jesus, eles não teriam vida. Mas ele continua, 41. Eu não recebo glória da parte dos homens, mas vos conheço bem, e sei que não tendes amor de Deus em vocês. Eu vim em nome de meu Pai, e vocês não me receberam. Mas se outro vier em seu próprio nome, esse vocês receberão. E meu irmão, parece que Jesus está falando para hoje. Quantos têm pregado um evangelho de si mesmo, promovendo a si mesmo? Mas quando alguém vem e fala de Jesus, testemunha de Jesus, as pessoas rejeitam a Jesus e preferem ficar com aqueles que dão testemunho de si. Eu vim em nome do meu Pai e vocês não me receberam. Mas se vier outro em nome dele mesmo, vocês o receberão. Jesus, meu irmão, Jesus está pregando para agora. Para os nossos dias. E por quê? Por que que acontece isso ainda hoje? Porque do mesmo modo que eles não sabiam a missão de Jesus, as pessoas hoje não conseguem saber, entender a missão de Jesus. Ele vai concluir, versículo 44 ao 47. Como vocês podem crer? Vocês que recebeis a glória uns dos outros. Olha, vocês não conseguem crer, porque vocês só estão procurando glória para vocês mesmos, uns dos outros. Vocês não estão preocupados com Deus, com a palavra de Deus, vocês só estão procurando coisas que beneficiem a vocês mesmos. E não buscai a glória que vem do único Deus. Não pensem que eu vim acusar perante o Pai. Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Há outro que vos acusa, que é Moisés, em quem tendes esperança. Olha só. Eles estavam falando que Jesus quebrava a lei por causa do sábado. A lei de quem? De Moisés. A lei de Moisés, na qual eles depositavam a esperança. Como assim? Eles acreditavam que eles iam ser salvos por guardar a lei. Mas a lei de Moisés, na verdade, era ela que acusava eles. Por quê? Por quê? Porque eles não conseguiam cumpri-la. E por eles não conseguirem cumprir essa lei, ao invés da lei salvar, ela condenava. Ele está dizendo, não pense que eu vim para julgar vocês perante meu Pai. Quem faz isso é Moisés. Da lei que vocês estão tentando viver por causa dela, por intermédio dela. 46. Agora, olha só o que Jesus diz. Mas se vocês crescem realmente em Moisés, vocês iriam crer em mim. Porque ele escreveu a meu respeito. E aí ele conclui dizendo: se vocês não crerem no que está escrito,
como vocês irão crer na minha palavra? Só é possível crer em Jesus por intermédio das Escrituras. Se nós não crermos em Jesus, jamais, aliás, se nós não crermos na Escritura, jamais iremos crer em Jesus. Eles até sabiam a lei, mas não acreditavam nela. Vocês examinam a Escritura porque julgam nela ter a vida eterna e são elas que dão testemunho de mim. Vocês querem viver por intermédio de Moisés, mas é ele que vos acusa. E se vocês crescem em Moisés, vocês criam em mim, porque ele falou, ele escreveu a meu respeito. Mas como é que vocês vão crer em mim se vocês não creem no que está escrito? Essa é a missão de Jesus. Fazer toda a obra do Pai. Mas nenhum de nós irá crer em tudo que Jesus fez, em toda a obra realizada por Ele, por intermédio do Pai, da comunhão que Ele tem com o Pai, se não crermos na palavra de Deus, que dá testemunha de Jesus. É por meio dela que nós cremos no nosso Senhor e Salvador Jesus. Elas dão testemunho de Jesus. Então, irmãos, como a gente consegue perceber a missão de Jesus? Olhando para a comunhão dele com o Pai e em tudo aquilo que a comunhão dele com o Pai traz para nós. A comunhão dele com o Pai nos traz vida. A comunhão dele com o Pai trará julgamento. A comunhão dele com o Pai exige adoração. A obra de Cristo foi vir à terra para salvar todos aqueles que creem. Mas aqueles que não crerem serão condenados pela mesma obra que ele realizou. A missão de Jesus, ela pode ser testemunhada pela Escritura, pela palavra de Deus. Como eu disse, há uma crise em nosso meio, no meio evangélico. As pessoas não sabem qual é a missão de Jesus, mas essa é a missão de Jesus. E é nessa missão que nós temos que crer. Porque afinal de contas, se nós não entendermos e tivermos essa missão muito clara, seremos alvos fáceis. Enquanto nós estivermos achando que a missão de Jesus é resolver todos os nossos problemas nessa terra, nós não compreendemos essa missão. A missão de Jesus era e ainda é algo muito mais importante. Resolver um problema muito mais grave de toda a humanidade. Um problema e uma gravidade que nenhum de nós consegue resolver. E o nome desse problema é pecado. Porque a gente pode ser rico, ter saúde, e se morrermos, iremos para o inferno. Se os nossos pecados não forem perdoados pela obra de Jesus, pela fé nele. Mas nós podemos morrer nessa terra, sem saúde e sem dinheiro, e sem nada. Mas se morrermos crendo em Jesus, nós teremos a vida eterna. E nada nessa terra comprará isso, a não ser o sangue de Jesus. Essa é a missão dele, nos salvar e nos remir. Não deixe que ninguém te engane, dizendo que nessa terra você nunca mais vai ter problema se você aceitar Jesus. E se você crer em Jesus, você vai ter carro novo, casa nova, você vai ter dinheiro no banco. Não se deixe enganar, porque aqui nessa terra pode nos faltar tudo. Mas como diz aquele louvor bem antigo, só não nos falte a presença de Jesus.
A missão dele é nos salvar. A missão dele é nos levar para onde ele está. Para que aonde ele estiver, estejamos nós também. Creia nisso. Creia no que a Escritura fala sobre Jesus. Ele veio, ele nos salvou, ele nos deu vida, ele nos livrou da condenação. E ele fez isso por causa da comunhão que ele tem com o Pai. Fique de pé. Todos nós recebemos de Jesus a vida. Faça com que a vida que você recebeu glorifique o nome dele. Como Paulo diz, não viva mais para você, mas viva para Jesus. Porque essa vida que ele nos deu no Filho de Deus, que se entregou por nós, ele nos deu para que através dela o nome dele seja glorificado. Viva para a glória de Deus. Amado Deus, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por essa tão grande obra salvadora, salvífica de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Obrigado pelo Senhor ter enviado o nosso Senhor. Obrigado pela comunhão que o Pai tem com o Filho. E através dessa comunhão perfeita, única, todos nós fomos agraciados, não com bens materiais, mas fomos agraciados no lugar onde é mais importante, as regiões celestiais em Cristo Jesus. Porque recebemos vida por meio dele. Através dele não há mais condenação para os que estão nele. Através dele nós temos e recebemos um propósito, e o propósito é adorar e glorificar o nome do Senhor por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus. Pai, em Cristo Jesus, eu rogo ao Senhor que a tua palavra nunca saia do nosso coração, porque é a tua palavra que dá testemunho de toda a obra de Jesus. E nós cremos na tua palavra, e por causa dela, nós cremos em Jesus. Portanto, Senhor, que a palavra do Senhor nunca saia do nosso coração. Preserva no coração de todos nós aqui nessa noite. Para que a tua palavra, Senhor, esteja registrada em nosso coração, marcada, gravada em nosso coração. Que a tua palavra não seja apenas mais uma coisa que entra em nossos ouvidos, mas que a tua palavra tenha um lugar em nosso coração. Aliás, que o nosso coração só tenha espaço para a palavra do Senhor. Oh Deus, nos abençoa. Nos preenche pela tua palavra. Que a tua palavra nessa noite tenha encontrado morada, um lugar para ela em nosso coração. Abençoa cada irmão. Abençoa, Deus, a cada um de nós, por intermédio da tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de adorarmos o teu nome nessa noite. E esperamos do fundo do nosso coração que o Senhor tenha recebido cada oração, cada louvor, cada adoração que prestamos nessa noite. Leva-nos em paz para as nossas casas, abençoados pelo Senhor, cheios do teu Espírito e profundamente edificados
pela tua palavra. É isso que eu te rogo, é isso que eu te peço, e em nome de Jesus eu te agradeço. Não só hoje, mas para todo sempre. Amém. E louvado seja o nome do Senhor. Vamos em paz. Que o Senhor nos abençoe. Não saia sem dar a paz do Senhor e sem gastar na cantina. Amém.